Muito boa tarde, sejam todas bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Yordanov, eu sou naturóloga, terapeuta integrativa, coaching, e a minha missão é te ajudar a relembrar quão maravilhosa você é, para você ter a vida que você realmente merece. E na live de hoje eu vou te ajudar a ter o relacionamento que você realmente merece. Como que a gente pode melhorar o nosso relacionamento? Então, antes da gente começar, se você está vendo essa live gravada, você pode passar uns 2 minutinhos para frente, porque eu vou esperar as pessoas entrarem aqui ao vivo comigo e eu também vou compartilhar com algumas pessoas, alguns seguidores que me acompanham há mais tempo, para que eles possam vir aqui e compartilhar ao vivo, né? Como participar dessa live aqui comigo ao vivo. Então eu também sugiro, também te peço que você faça o mesmo, se você puder participar e compartilhar, chamar uma amiga para participar, eu agradeço, porque isso ajuda com que essa mensagem chegue até mais mulheres. Então, se você puder fazer isso, é só clicar nesse aviãozinho que está aqui embaixo, nas mensagens, e selecionar as pessoas que você gostaria de convidar, tá bom? Eu vou aguardar alguns minutinhos, assim a gente já pode começar. E antes da gente começar, por que a gente precisa ter relacionamentos mais saudáveis, né? Então eu vou, nessa live, eu vou te dar 6 dicas para você ter um relacionamento mais saudável. Bom dia, tia querida, seja muito bem-vinda. Muito bom ter você por aqui. Já aproveita, já compartilha aí com as suas amigas para a gente chamar mais mulheres para participarem dessa live, para terem relacionamentos mais saudáveis. Porque muitas vezes a gente fica num estado de frustração com os nossos relacionamentos, né? Muitas vezes a gente fica esperando que o outro mude, que o outro melhore, mas muitas vezes a gente não assume a parte que nos cabe dentro dessa relação, né? Como que a gente pode melhorar essa relação? Então, seja bem-vinda, Carola, muito bom ter você por aqui também. Então, na live de hoje eu quero te ajudar, te trazer 6 dicas para ter uma relação mais harmoniosa. Então, vamos lá, pessoal, vamos começar com o tema dessa live. E vou começar te dizendo que muitas vezes a gente já erra logo no começo, né? A gente já começa com tudo, dando tudo de nós mesmas, a gente já começa querendo agradar muito o outro, a gente já começa fazendo tudo que a gente pode para fazer o outro feliz, né? E muitas vezes a gente nem se questiona se aquela pessoa realmente merece todo esse nosso empenho, toda essa nossa energia. Então eu vejo muitas das mulheres que eu atendo, muitas das minhas clientes fazendo isso. Elas já começam com muita intensidade, elas já começam se esforçando demais para ser amada, se esforçando demais para servir ao outro, para agradar o outro, e muitas vezes elas se esquecem das próprias necessidades. Então eu percebo muito isso, um empenho, uma, uma necessidade de agradar, mas não uma coisa leve, fluida, né? De você querer ser o seu melhor, porque você tá vibrando no seu melhor. Você encontrou a sua potência e você tá transbordando no outro, né? Muitas vezes eu vejo muito esforço. Então, essa mulher, o que ela faz? Ela se esforça muito para agradar, para servir, para mostrar que ela é maravilhosa, para mostrar que ela é boa em tudo, né? Boa de cama, mesa e banho, né? Então ela faz tudo para mostrar o seu valor, o seu empenho, numa tentativa de ser amada. E a Carola tá falando assim: todo homem é um príncipe encantado, né? Então, quando a gente está muito desconectada do nosso alto valor, a gente realmente acha que todo homem é maravilhoso, né? O primeiro homem que nos dá atenção já recebe tudo de nós, já recebe o nosso melhor, né? E não precisa ser assim, porque muitas vezes é o nosso próprio comportamento que gera esse desequilíbrio. Né? Então, muitas vezes, o que a gente fez? A gente se doou demais numa tentativa de ser reconhecida, numa tentativa de ser valorizada. Só que quando esse valor não chega, né? Porque a gente habituou ao outro a receber só o nosso melhor, receber tudo de nós.
Só que quando o outro não nos valoriza como a gente espera, a gente se frustra. E o que a gente faz? Geralmente a gente se fecha, a gente se esconde, né? A gente fica amargurada, a gente fica endurecida. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente já começa os relacionamentos de forma errada, né? Já começa o relacionamento perdendo toda a nossa energia, pondo tudo no outro e a gente vai se desconectando da nossa verdade. A gente vai se desconectando dos nossos gostos. Então, muitas vezes eu vejo nos meus atendimentos, as mulheres, elas fizeram tanto para agradar o outro, elas fizeram tanto um movimento de ceder, de ir em direção ao outro, de ir em direção a satisfazer as necessidades dos outros, que elas se desconectaram da própria necessidade. E elas começaram a ser um robozinho mesmo, né? Sem nem perceber, a gente vai fazendo tudo que o outro gosta, a gente vai comendo tudo que o outro quer comer, né? E a gente nem se pergunta, tá bom, mas o que eu quero? O que eu quero para minha vida? O que me nutre? O que eu gostaria de fazer hoje? Será que eu quero todo dia visitar a minha sogra? Né? A gente fez uma enquete na semana passada e 50% das mulheres que responderam têm problemas com a sogra. Né? Então, o quanto a gente vai deixando de se posicionar, deixando de se ouvir para priorizar o outro. Me fala se está fazendo sentido para vocês. E aí, quanto mais a gente dá para o outro, se doa e não se nutre, mais desequilíbrio a gente gera nessa relação. Né? Então, a gente saiu do nosso centro para ir satisfazer o outro, para servir o outro. Então, nesse processo, o que eu quero te questionar é: tá bom, mas de quem foi a culpa? Né? Porque muitas vezes, o que eu observo nos meus atendimentos? Essa mulher, ela ficou muito ressentida, né? Então, ela fez tudo. Não, Mariana, mas eu fiz tudo pelo outro. Eu fiz tudo por ele e ele não me reconheceu. Tá bom, mas quem deixou de fazer por você mesma? Né? Você fez tudo por ele, mas o que você fez por você? O que você direcionou dessa energia toda que você pôs no outro para você mesma? Então, de quem foi a culpa? E quando eu falo culpa, não é para trazer peso, é para te trazer responsabilidade, para você reassumir a sua própria consciência, para você perceber que os outros só fazem com a gente aquilo que a gente tolera. Então, se você está aí no papel de vítima, se doando, né? A Amélia que faz tudo para o outro, servindo, mas não de um lugar de abundância. Você está servindo de um lugar de escassez, de um lugar de falta. Né? Então, você tirou de você mesma para dar para o outro e você ficou desnutrida. Né? Então, quando você se percebe, você olha em volta, você percebe que você se desconectou das suas fontes de prazer pessoal, né? Você se desconectou de tudo aquilo que te nutria para viver a vida do outro, e não é à toa que essa relação se tornou um limbo, porque você se esqueceu de você. Então, nessa live, eu quero te dar 6 passos para você retomar o equilíbrio dessa relação. Então, toda vez que você se doa demais, que você faz tudo para mostrar o seu valor para o outro e você espera esse reconhecimento e você se esforça muito para que o outro te valorize, te ama e veja o quanto você é maravilhosa, mas você está fazendo de um lugar de esforço e não de leveza, está fazendo de um lugar de peso para você mesma, a sua relação vai minando. Né? Percebe? Deixa eu ver o que a Carola tá falando. Nossa, isso foi o ponto de virada para mim, de observar que eu só recebia mais do mesmo, que me permitia. Verdade, né, Kai? E aí a gente fica culpando o outro, não, porque o outro não me dá valor, porque o outro não me ama. Mas é você que tá fazendo isso, né? Só fazem com a gente aquilo que a gente deixa, aquilo que a gente tolera, né? Então, claro, você fez nas melhores das boas intenções, você fez naquela tentativa de nutrir essa relação, de fazer dar certo, de fazer que você seja amada. Só que quando você tira de você para preencher o outro, você fica vazia.
E o outro, ele não vai deixar de fazer por ele para fazer por você, né? Então, é isso que a gente tem que olhar. Essa percepção de o quanto você distorceu o que é ter uma relação harmoniosa, equilibrada, né? E o que a gente pode fazer para isso, né? Então, vamos supor, você tá lá se doando, se doando, se doando. E aí, o que acontece? Você não recebe formas de se nutrir, porque você nem comunicou para o outro como você esperava ser tratada. Então você tá aí querendo que o outro não, mas ele precisa saber o que eu quero. Como assim? Né? Cada um cada pessoa é única, né? As suas necessidades são diferentes da do seu companheiro. Então, se você não aprender a comunicar exatamente como você quer ser tratada, ele nunca vai adivinhar. É por isso que a gente precisa aprender a comunicar de forma mais assertiva, de forma mais amorosa, tá bom? Então, quando você vai fazendo isso, você vai ficando endurecida, você vai ficando reclamona, você vai ficando rabugenta. E o que a gente vai fazendo? A gente vai se desconectando. E aí aquela princesa maravilhosa que você era, que só dizia sim, que estava sempre disponível para agradar o outro, se transformou numa mulher reclamona, que reclama de tudo, que que não sabe, enfim, né, que só enxerga as coisas ruins, né? Por quê? Porque você se desnutriu, você permitiu que isso acontecesse no seu relacionamento. Então vamos lá. Quais são as 6 dicas que eu tenho para te dar para resgatar essa harmonia? O primeiro passo é você assumir a parte que te cabe dentro dessa relação. Porque se você tá aí apenas condenando o outro, dizendo, não, eu fui perfeita, eu fiz tudo para essa relação, mas ele não me valorizou, ele não valorizou as coisas que eu fiz por ele. Então você tá muito numa posição de vítima. Tá na hora de você olhar para isso com mais verdade, com mais interesse e perceber em que ponto você mesma se abandonou? Em que ponto você não comunicou as suas necessidades? Em que ponto você passou por cima de você mesma para agradar o outro? Em que ponto você se esqueceu da sua essência, da sua verdade para viver a vida do outro? Então não é à toa que essa relação entrou nesse desequilíbrio, né? Deixa eu só tomar uma aguinha e me diz aqui para mim se está fazendo sentido para vocês. Então, quando a gente consegue olhar com verdade para a nossa relação e assumir a parte que nos cabe, assumir o que nós estamos errando também, ao ficar apenas projetando no outro os erros, né, apontando o dedo, dizendo você não faz isso, você não faz aquilo, né? Quando a gente fica nesse papel de vítima, a gente não traz o poder de mudança. Quando a gente assume o poder e fala assim, tá bom, que parte que me cabe dentro dessa relação que eu posso melhorar? Aí você sai do lugar de incapacidade, de escassez e vai para um lugar de poder. Você relembra que você tem sempre escolhas, que você pode escolher fazer diferente, que você pode sair do papel da vítima e ir para esse lugar de poder, de força, onde você se posiciona e você não tolera que os outros te tratem como você não aceita mais, percebe? Então, quando você sai desse lugar enfraquecido e relembra que você tem escolhas, relembra que você também tem participação no que você está vivendo, que você também contribuiu direta ou indiretamente para que o relacionamento estivesse dessa forma. Então, quando a gente volta para esse poder, a gente encontra soluções, tá bom? Então, como que você pode reassumir esse poder, relembrar que você também tem parcela de culpa, de responsabilidade, né? Eu não gosto dessa palavra culpa porque tanto você quanto seu companheiro estão fazendo o melhor que eles podem de acordo com o nível de consciência que vocês têm. Mas como é que eu posso trazer mais responsabilidade para isso? Como eu posso olhar para minha relação e ver em que pontos eu permiti que o outro me sobrecarregasse, que pontos que eu deixei de mim mesma para ir nutrir o outro, tá bom? Então, a primeira dica é essa, assumir a parte de responsabilidade que te cabe pelo sucesso dessa relação. A segunda dica
é você aprender a comunicar isso de forma amorosa, porque muitas vezes a gente está só apontando o dedo, que nem eu falei. Então, toda vez que o outro se sentir criticado, ele vai se fechar. Toda vez que o outro sentir que você está tentando impor algo para ele, ele também não vai cooperar. Então, se você aprende a se comunicar de uma forma mais amorosa, expondo aquilo que você está sentindo, ao invés de apontar o dedo para o outro e dizer você não faz nada, você faz isso, você faz aquilo, você pode voltar a atenção para você mesma. Eu estou me sentindo sobrecarregada, eu não estou me sentindo amada, né? Então você fala das suas emoções, que parte que te cabe dentro disso. Foca a atenção em você, ao invés de ficar apontando sempre o dedo para o outro, ao invés de ficar sempre pedindo, ordenando que o outro faz isso, faz aquilo, porque a gente vira uma general, né? Então, quando a gente se comunica de forma amorosa e convida o outro a participar, por exemplo, olha, eu não tô me sentindo amada, será que você estaria disposto a me abraçar mais, a ter mais contato físico, né? Então, comunica de forma amorosa o que você quer, sem imposições. Toda vez que você tentar impor algo para o seu companheiro, ele vai se fechar, ele vai entrar nesse modo de luta ou fuga, ele vai sentir que ele está sendo obrigado a agir daquela forma. Então, quando você traz essa linguagem mais empática, mais amorosa e pergunta para ele, você estaria disposto a agir dessa forma? Você convida ele, você mostra para ele que você não está impondo nada, mas pelo contrário, você está pedindo a cooperação dele, né? Desse lugar de escolha. E a terceira dica é justamente isso, aprenda a pedir ajuda, porque muitas vezes foi você mesma que quer fazer tudo sozinha, foi você mesma que acabou se sobrecarregando, foi você mesma que acabou assumindo todas as responsabilidades e não aprendeu a comunicar aquilo que você verdadeiramente quer. Então, se você está aí sobrecarregada, é porque inevitavelmente você se colocou nesse lugar. Inevitavelmente, por bem ou por mal, você acabou assumindo tudo sozinha. Então aprenda a pedir ajuda, aprenda a comunicar, né, de forma amorosa, que nem eu já falei anteriormente, para você pedir aquela ajuda não como uma imposição, mas como um pedido, uma gentileza, né? Você estaria disposto a fazer isso para que eu me sinta mais leve, menos sobrecarregada, para que a nossa relação possa fluir de um lugar de equilíbrio, né? Então é totalmente diferente do que você faz isso, faz aquilo, né? A gente acaba virando muito general. E o quarto passo é você aprender a receber essa ajuda. Porque muitas vezes a gente pede ajuda, mas a gente não sabe receber. A gente não espera o tempo do outro. A gente vai lá e refaz aquilo que o outro fez, né? Ou então a gente fica ali controlando para ver se o outro está fazendo direito, né? O direito que a gente gostaria que fosse. Então, muitas vezes a gente impacta na autoestima do outro por a gente não saber receber, né? Então, quando você pedir alguma coisa, deixe o outro fazer, respeita o tempo do outro e aprende a receber e a incentivar o outro a fazer, né? Porque se você vai lá e critica tudo o que ele fez, você está reprimindo ele, você está impactando na autoestima dele, ele nunca vai se sentir bom o suficiente para te fazer feliz, né? Porque se ele foi lá e deu o melhor dele e você foi lá e falou, ai, não estava bom, como que você vai impactar a autoestima dele, né? A Camila falou, obrigada pelos ensinamentos, Mária, você é fantástica. Gratidão, Cami, muito bom ter você aqui. Babi, seja bem-vinda. Genisa, seja bem-vinda. Então, pessoal, o que a gente está falando, né? Que muitas vezes a gente se doou tanto lá no começo da relação para mostrar o nosso valor, para mostrar como somos maravilhosos, para fazer o outro nos amar. E quando esse reconhecimento não vem, a gente se frustra, né? A gente acaba assumindo um lugar de rigidez, a gente vai se endurecendo porque a gente não se sente nutrida, a gente se desconectou de nós mesmos, a gente foi deixando de viver aquilo que a gente quer, né, para viver a vida do outro. Então, muitas mulheres que eu vejo, elas vão
perdendo a própria essência para agradar os outros, até um ponto que elas nem se lembram mais quem elas são, né? Então, a primeira dica é você sair desse lugar de vítima e entender que os outros só fazem com a gente aquilo que a gente tolera, né? Então, o primeiro passo é você olhar para a sua relação desse lugar, sair desse lugar de vítima e voltar para o seu lugar de poder. Tá bom, como que eu contribuí para que a minha relação chegasse nesse ponto? Que parte que eu não me posicionei, que eu me dei demais, que eu me esforcei muito para agradar o outro, para servir o outro e esqueci quem eu era, esqueci o que era bom para mim, deixei de fazer por mim para viver a vida do outro, para cuidar dos problemas dos outros e esqueci da minha própria vida, né? Então, quando você faz esse balanço e olha para sua vida e fala assim, tá bom, que parte que eu me desconectei de mim mesma? Que parte que eu permiti que isso acontecesse comigo? Quando você traz essa reflexão, você percebe que você não é vítima, que você tem o poder, que os outros só fazem com você aquilo que você deixa, né? E a partir desse momento, dessa consciência, você reassume o seu poder de escolha dentro dessa relação. Você reassume o seu poder de mudança. Você reassume o seu poder de fazer a parte que te cabe para que as coisas funcionem como você quer também, né? E a segunda dica que eu falei é comunicar de forma amorosa isso, porque muitas vezes a gente se torna tão frustrada por ter feito demais e não ter recebido, né? Por ter feito tudo para agradar o outro e não ter recebido em troca, que a gente se torna amargurada, que a gente começa a ser rígida, que a gente começa a tratar o outro mal, de forma indireta, né? Dar indiretinhas, começa a ficar bufando, começa a se tornar uma mulher reclamona. E aí a gente deixa de ser aquela mulher maravilhosa, aquela mulher que fazia tudo para agradar e se torna uma mulher rabugenta. Faz sentido para vocês? Escreve aqui para mim se vocês já fizeram isso, já passaram por isso. Então, como a gente pode se comunicar de forma mais amorosa? Toda vez que o outro se sentir criticado, ele vai se fechar ou ele vai te atacar de volta. Então, você precisa aprender a comunicar de forma amorosa, ou seja, foca nos seus sentimentos, fala o que você está sentindo. Olha, eu me sinto frustrada quando eu não recebo ajuda dentro de casa. Você estaria disposto a me ajudar mais, né? Sem imposições, sendo gentil, convidando o outro a cooperar. Toda vez que ele se sentir coagido a agir, ele também vai se fechar. Tá bom? Então, aprenda também a pedir essa ajuda, aprenda a comunicar. O outro não vai saber se você não comunicar. O outro não vai saber o que você quer, o que você espera dele, se você não se comunicar de forma clara. Você não me dá atenção. E o cara tá lá fazendo tudo o que ele pode dentro da consciência que ele tem para te amar, para mostrar o quanto você é maravilhosa para ele. Mas o que é essa atenção para você? Como que você se sentiria vista dentro desse relacionamento? O que ele precisa fazer de forma prática para você se sentir amada? Eu quero 5 abraços por dia, eu quero que você me beije toda vez que você chegar em casa, né? Então, você tem que se comunicar de forma objetiva e dizer claramente o que você espera dele. Eu quero que você tire o lixo todo dia, eu quero que você... Sabe, começa a se expressar de forma clara, porque senão o homem não entende, tá bom? A Babi tá falando, faz muito sentido, eu era assim com meu ex-marido, né? Então, e muitas vezes, pessoal, não se culpe, né? Muitas vezes a gente tá ali repetindo um programa que vem desde as nossas antepassadas, né? Você está replicando um padrão familiar. Às vezes sua avó viveu assim, a sua mãe viveu assim, e foi isso que você aprendeu. Por isso que é tão importante a gente ter um acompanhamento terapêutico para reprogramar esses sistemas. Muitas vezes a gente está ali replicando um padrão que nem é nosso consciente, né? Um padrão familiar.
Então, a quarta dica que eu falei é você aprender a receber ajuda. Não adianta você pedir e você ficar ali controlando. Não adianta você pedir e nem esperar ele fazer, você já vai lá e faz antes dele poder fazer, né? Então, pediu, solta, entrega, deixa ele fazer. E vai lá e reconhece, elogia, né? Por mais que não esteja perfeito, por mais que não esteja do jeito que você quer, porque assim você tá dando motivação para ele fazer novamente depois, né? Lembra que a gente falou sobre como criar hábitos? A gente cria hábitos quando a gente entende que tem recompensa. Então, se o seu marido foi lá e tirou o lixo e você falou, você esqueceu disso, ele tá tendo recompensa de fazer aquele hábito? Não, né? Então, ele não tá tendo recompensas. Quando você fala assim, meu amor, muito obrigada, quando você me ajuda, eu me sinto muito mais leve, eu me sinto muito mais estressada e eu posso ser muito melhor, né? Posso ser uma pessoa muito melhor, posso ser melhor no nosso relacionamento. Então, quando você cria essa recompensa através desse reconhecimento, você incentiva ele a querer replicar essa ação, tá bom? E a quinta dica é você resgatar o que se perdeu. O que você, quando você colocou toda a sua energia, toda a sua força nessa relação, quando você se doou inteiramente para essa relação, quando você pôs todo o seu tempo para nutrir essa relação, o que você deixou de lado? Que partes de você mesma que você se desconectou para estar ali 24 horas servindo a esse relacionamento? Resgate o que você perdeu nesse processo. Resgate os seus objetivos, a sua essência. Que nem eu falei, muitas vezes a gente se desconectou tanto da nossa verdade, da nossa luz, de quem a gente é, que a gente não lembra nem mais o que a gente quer fazer da vida. A gente não lembra nem mais o que nos dá prazer, a gente não tem nada na nossa vida que nos dê motivação, a gente para de conversar com as nossas amigas, a gente para de ter tempo para nós mesmos, para estar ali disponível para aquela relação. Então, se você quer ter uma relação mais saudável, você precisa se nutrir, você precisa relembrar quem você é, você precisa resgatar a sua essência. Quem você era no começo dessa relação? Não a pessoa que você era, que você tentou agradar a todo custo, né? Não essa pessoa que se doou inteira para agradar o outro. Não, quem você é na sua essência? O que você gostava de fazer? O que te dava prazer? O que te nutria a sua alma? Quando a gente resgata isso, a gente começa a entender que talvez você está pondo muita pressão nesse relacionamento. Se esse relacionamento é sua única fonte de alegria, de vida, de luz, tem alguma coisa errada, né? Porque os relacionamentos, eles também são transitórios, eles também têm altos e baixos, né? E muitas vezes, se a sua única fonte de felicidade está nesse relacionamento, você se esqueceu quem você é, né? Se a única fonte de alegria que você tem é isso, você se desnutriu, né? Você não está encontrando outras formas de se preencher, de estar inteira para transbordar junto com o outro. Então, a minha proposta aqui com essa live é que você volte a atenção para você mesma. Quando você está bem, quando você está feliz, quando você se cuida, quando você se nutre, você fica muito mais atrativa para o seu relacionamento. Você não se torna um peso, né? Porque imagina, quando a fonte de felicidade da sua vida é esse relacionamento, é muito pesado para o outro. Então aprenda a ter esse momento de autocuidado, aprenda a ser autossuficiente, aprenda a se bastar, para que você possa ir para essa relação inteira, não em falta, não em pedaços, não querendo sugar tudo do outro. Essa atenção exagerada que você espera que o outro te dê é a mesma atenção que você não se dá, percebe? Então, enquanto você não encontrar formas de se nutrir, de se amar, de se dar essa atenção, você vai estar sempre esperando que o outro te preencha, né? E nunca vai ser o suficiente. Mesmo que o outro dê o melhor que ele tem, nunca vai ser o suficiente para preencher esse vazio emocional, né?
E a sexta dica para você ter um relacionamento mais equilibrado é você sair do controle. Eu vejo muitas das minhas clientes que elas ficam o tempo todo querendo ajudar o outro, querendo fazer pelo outro, querendo resolver a vida do outro, e elas não fazem por si mesmas. E muitas vezes elas impactam na autoestima da outra pessoa, porque ela tá ali, o outro não consegue fazer, porque não é do jeito dela, então ele não sente que ele é bom o suficiente para resolver os próprios problemas. E aí a gente vai minando a autoestima do nosso relacionamento, do nosso companheiro, a gente vai fazendo ele duvidar da própria capacidade. Então, se policie para você não se tornar um general, para, por exemplo, tudo o que ele queira fazer, você encontrar defeitos, né? Tudo que ele está tentando fazer, ele está se esforçando ao jeito dele de crescer, de evoluir, e você está ali podando as asas dele. Então, começa a se policiar e se pergunte, será que você não está muito crítica? Será que você não está ali podando as asas do seu companheiro ao só ver os defeitos, ao só ver as possibilidades de erro? E será que você está verdadeiramente incentivando ele a voar, a crescer, a se nutrir? Né? Porque às vezes a gente cria essa relação de interdependência e a gente não se nutre e não deixa o outro se nutrir. A gente não faz pela gente e também não deixa que o outro faça por ele. Então, como você doou toda a sua vida para o outro, você espera que ele faça isso também por você. E aí você vai minando, vai castrando, vai cortando todos os hobbies, todas as atividades que ele tem que poderiam trazer esse contentamento para ele, e você vai podando, né? Então, escreve aqui para mim se você já podou alguém, né? E essa é uma questão muito delicada, porque muitas vezes a gente nem percebe, a gente está ali só escrevendo, só achando que o outro faz com a gente, né? Só dizendo que o outro é ruim para mim, o outro isso, o outro aquilo, mas a gente também não vê o que a gente poda o outro, o que a gente interfere na autoestima dele, o que a gente duvida da capacidade do outro. Então solta esse controle, deixa o outro voar, deixa o outro ser o melhor que ele pode ser. Quando a gente se preocupa com o outro, você não está ajudando. Muitas vezes a gente acha que eu estou fazendo... Não, eu quero o melhor para o meu marido, para o meu companheiro. Mas você está ali duvidando da capacidade dele. Você está ali gorando, né? Agora, falando assim, não vai dar certo, não faz isso, não vai dar certo. Deixa ele, sabe? Deixa ele errar. Porque através do erro a gente cresce também. Quando você está ali no papel da mãe, não deixando ele errar, você está impedindo ele de crescer. A Babi falando, eu já fiz muito isso, e eu também, Babi, né? Então todas nós. E aí, por que a gente reclama que a relação não cresce? Né? Muitas vezes eu vejo nos meus atendimentos mulheres que cortaram tanto as asas dos companheiros que deixaram os companheiros totalmente dependentes delas. Né? Então, deixa eu beber uma aguinha. Então, a gente vai duvidando da capacidade do outro, a gente vai cortando as asas dele, vai dizendo que não vai dar certo, e aí o cara se torna um incapaz, né? Então a gente tem a tendência a assumir muito esse lado masculino e a gente vai castrando os nossos companheiros. Então, a minha dica para você ter um relacionamento mais equilibrado é você soltar esse controle, é você confiar na capacidade do seu marido. Você pode sim dar a sua opinião, mas toma cuidado com isso. Começa a se questionar, será que essa opinião vai nutrir o meu marido ou vai castrá-lo? Né? Então, aí você reclama depois que o homem se tornou um banana, que você tá bancando a casa, que você tá, enfim, que você virou o homem da casa, mas é claro, você podou ele, você cortou as asas dele, você duvidou da capacidade dele, você não incentivou ele a crescer, a voar, tá bom? Então, eu espero que essas dicas te ajudem
a voltar para o seu lugar dentro dessa relação, a confiar no poder do outro, a se comunicar de forma amorosa, a você entender que os outros só fazem com você aquilo que você deixa. Então, assume a responsabilidade de fazer a sua parte dentro dessa relação, assume a responsabilidade de fazer essa relação crescer, né? Então, para de querer controlar tudo, solta aquilo que você não tem controle e volta para dentro, para o seu lugar dentro dessa relação, tá bom? E se você tiver dificuldade de fazer isso sozinha, a minha agenda tá aberta, como eu já falei, eu já tenho 2 vagas disponíveis. Vem comigo, eu vou te ajudar a olhar para os seus pontos cegos, porque muitas vezes a gente erra sem nem perceber, a gente nem percebe que a gente está castrando os nossos companheiros e às vezes a gente precisa desse olhar externo, tá bom? Então vem comigo, minha agenda está aberta, é só me mandar um direct que eu vou te mandar mais informações, tá bom? Se você gostou dessa live, curta, compartilhe, ajuda a espalhar essa mensagem, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima!